Quero compartilhar com vós no Evangelho de Mateus, capítulo de número 24. Evangelho de Mateus, capítulo 24. Só quero ler o versículo de número 3. Geralmente, quando eu vou pregar a palavra de Deus, eu tenho um pouco de preocupação de que o que é que eu vou falar para a igreja, para o santo povo do Senhor. Haja vista que nós temos que falar aquilo que Deus coloca em nossos corações. E a mensagem a qual Deus colocou em meu coração é uma mensagem que é até pouco pregada, porque não dá tanto ibope. É uma mensagem que não massageia o nosso ego. É uma mensagem que nos traz uma reflexão e também ao mesmo tempo um despertamento. Ora, o texto em apreço qual Deus colocou em meu coração é primeiro Evangelho de Mateus, capítulo 24, e o versículo de número 3. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos, em particular, dizendo: dize-nos quando será estas coisas, e que sinais haverá da tua vinda. Meus irmãos, mais uma vez, é uma mensagem que não massageia o nosso ego. Talvez não é uma mensagem que a gente queira escutar, mas é uma mensagem que a igreja do Senhor e também a humanidade precisa ouvir, que é a respeito da vinda do Senhor Jesus. Ora, Jesus, ele veio, nasceu de uma mulher chamada Maria, lá em Belém de Judá. Por isso que o profeta Miqueias, ele disse: e tu, Belém Efrata, posto que pequena entre milhares de Judá, de ti nascerá virá que governará entre as nações. Ora, quando o profeta ele prediz, ele fala esta profecia, ele está apontando para o nascimento de Jesus, o nascimento natural, vindo de uma mulher chamada Maria. Também o profeta Isaías, ele não fica para trás. O profeta Isaías, ele é classificado como o profeta messiânico. Haja vista que um dos profetas, ou por que não dizer o profeta, o qual mais prediz, o qual mais relata, mais menciona, mais fala a respeito da pessoa de Jesus. Ora, Jesus veio, nasceu, e ele andou por cerca de 33 anos sobre esta terra. Por onde Jesus passava, algo acontecia. Jesus via um homem da mão mirrada, o homem não podia estender as mãos, e Jesus dizia: estende as mãos, e aquele homem com a mão mirrada, as artérias todas entupidas, os tendões todos atrofiados juntamente com o músculo, e quando Jesus dizia: estende as mãos, aquela mão voltava ao normal, e aquela mão daquele homem, a saúde, o movimento era restabelecido, porque Jesus, ele veio com uma missão. A missão de Jesus foi libertar
o cativo, foi tirar as algemas dos aprisionados de espírito, ele disse: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para pregar as boas novas, aceitável de salvação. E por onde Jesus passava, um milagre acontecia. Por onde ele passava, o ambiente era modificado. Por quê? Porque ele era diferente. A missão dele era resgatar. A missão dele era curar. A missão dele era aliviar os oprimidos. E este Jesus, o qual é mencionado aqui, teve um nascimento natural. Mas eu não quero me deter a esta vinda. Ele vindo de uma mulher, ele vindo sendo concebido, e o anjo Gabriel dizendo: salve agraciada. Não é sobre esta vinda a qual eu quero me deter. Ora, Jesus, ele estava com seus discípulos, e quando ele estava com seus discípulos, chegando no capítulo de número 24, e o versículo de número 3, escrito está: estando ele assentado no Monte das Oliveiras, os discípulos chegaram até a Jesus em particular e disseram a Jesus: Senhor, dize-nos que sinais haverá da tua vinda. E eles estavam ali indagando, perguntando a Jesus que sinais aconteceria ou que antecederia a vinda de Cristo. E Cristo, Jesus, ele falou alguns sinais que antecederia a vinda dele, que é o arrebatamento da igreja. Não é uma mensagem que dá tanto ibope, mas também não é uma mensagem que não massageia o ego, por isso que não dá tanto ibope. Ora, o apóstolo Paulo, ele diz: porque o mesmo Senhor descerá dos céus. Há aqueles que não acreditam que Jesus virá arrebatar a sua igreja, mas o texto em apreço, o apóstolo Paulo, ele diz que no abrir e fechar de olhos, ele virá buscar um povo remido, zeloso de boas obras. O próprio Cristo, ele disse que a vinda dele, que o arrebatamento será repentino, e esse arrebatamento aqui será secreto. Ele compara a sua vinda como um relâmpago que sai do Oriente e vai até o Ocidente. Você procura o relâmpago, olha para o céu, você não vê, mas de repente você vê aquele clarão repentinamente riscando o céu, e você procura de novo e não acha. Ele equiparou a sua vinda como um relâmpago. E o apóstolo Paulo disse: porque no abrir e fechar dos olhos, ele disse mais: meus irmãos, a respeito do que dorme, não quero que sejais ignorantes, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, voz de trombeta e também com voz de arcanjo. Ele irá buscar a sua igreja, um povo zeloso de boas obras. E então aqui ele diz que haverá sinais. É interessante também o doutor Lucas, no capítulo 21, ele diz: haverá sinais. Jesus, ele sempre deixa sinais para não pegar ninguém de surpresa. Ele disse: e haverá sinais. O primeiro e o principal sinal da volta de Cristo é que Israel brotará. E Israel, ele foi disperso
pelos 4 cantos do mundo. Ora, Israel foi desterrado da sua terra. Todos os judeus foram expulsos da sua terra mãe e foram espalhados pelos 4 cantos do continente. E então Israel agora não tinha mais nação. Israel agora se tornou forasteiro. Mas em Isaías diz que Israel, ele brotará, ou seja, Israel voltaria para a sua cidade, para o seu país de origem, ou seja, Israel brotará. E quando foi que Israel brotou? Em 1948, quando a ONU declarou Israel como nação. Este foi o primeiro sinal da vinda de Cristo. Jesus virá para buscar o povo zeloso de boas obras. E ele disse mais no capítulo de número 24, que haveria guerras, haveria também fome, doenças e terremotos. Aí quem sabe você aí na sua casa ou no seu trabalho, ouvindo esta mensagem, você pode até indagar ao pregador nesta manhã e dizer: mas falar sobre guerra, sempre existiu guerra, terremotos, sempre existiu. Sim, meu querido, mas se você procurar um cientista, pesquisa, um geólogo, ele vai dizer que sempre sim existiu terremoto, mas com a proporção dos anos, os terremotos vão se aumentando mais e mais. Ora, cada vez mais as coisas vão se agravando. Fome, sempre existiu fome, mas como na atualidade não, sempre vem se agravando. Guerras, claro que sempre que houve mundo, se existiu guerra, mas a proporção de guerras, terremotos, fome, vem se alastrando mais e mais, numa proporção desenfreada. Cristo, ele adverte, ele deixa os sinais para que a terra se desperte. O profeta, ele diz: terra, 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 ouvi a palavra do Senhor. Isto é uma palavra de advertência. Terra, 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 ouvi a palavra do Senhor. Jesus virá buscar a sua igreja, a igreja remida, a igreja sem ruga, a igreja sem mácula. Ele virá arrebatar o seu povo. E ele diz: e estes sinais acontecerão. Estes sinais. E quando nós vemos o globo terra, nós podemos ver que a vinda de Cristo, ela está próxima. A terra, ela está gemendo. Nós vemos vários sinais, e ele diz mais: sinais na terra e no céu. Sinais nos céus. Ocorre tanta coisa acima da nossa atmosfera que até mesmo nós procuramos resposta e os cientistas chegam até a gaguejar. No nosso espaço existem milhares de satélites que hoje os cientistas dizem que são lixos espaciais que ficam circulando o globo terra. São várias e várias toneladas de ferro que circula, que flutuam sobre a terra. Haverá sinais no céu e haverá sinais sobre a terra.
terra ela geme. O profeta ele vai dizer: a terra ela cambaleia como um bêbado e balanceia como uma rede de dormir. A terra ela geme. E estes sinais é o que antecederá a volta de Cristo. Ele disse mais: o amor de muitos se esfriarão. E o que mais nós vemos é a humanidade sem amor. Amor é o maior sentimento que o homem pode ter. O texto áureo da Bíblia Sagrada é João capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João capítulo 3, versículo 16. Jesus, Deus, ele revela o seu maior amor, o seu maior sentimento, que é o amor à humanidade. Mas ele disse que por causa da iniquidade o amor de muitos se esfriará. E nós vemos a humanidade sem amor, o governo sem amor. Nós vemos os poderosos sem amor no coração para ajudar a humanidade. Ao invés de curar a terra, ao invés de sarar a terra que geme, o homem ele sangra mais e mais a terra. E estes sinais acontecerão. Ora, quando Jesus diz aqui que estes sinais acontecerão, ele está dizendo aqui que são sinais que antecederiam o arrebatamento da igreja aqui na terra. E ele diz: e estes sinais, guerras, fome, terremotos, doenças, cada vez mais é nome de doenças, e vem mais doença e mais doença. A Bíblia chama essas doenças de pestes, que assolam a terra. E tudo isso vem acontecendo de uma maneira desenfreada. Aí quando ele fala tudo isso, aí Jesus diz: e não vos assusteis. Ele ainda diz: acautelai-vos, porque virão falsos profetas. E é o que tem surgido também aqui na terra, falsos profetas, homens que não têm compromisso com a palavra de Deus, pregam vãs heresias, pregam teorias e filosofias próprias. E a Bíblia chega até a dizer o quê? Chega a dizer que pregam palavras diabólicas, mas que não são mensagens bíblicas, não são mensagens cristocêntricas, não são mensagens bíblicas com respaldos bíblicos, são heresias. O que é isso? Falsos profetas. E Jesus Cristo disse: acautelai-vos e não vos assusteis. Por quê? Porque isto ainda não é o fim. Aí ele diz: é o princípio das dores. Não quero entrar em debates teológicos, mas existe aqueles que são pré-tribulacionista, que crê que Jesus virá antes da grande tribulação, a arrebatar a igreja. Existe o pós-tribulacionista, que diz que Jesus virá buscar a igreja, mas depois da grande tribulação. E existe o mesotribulacionista, que diz que Jesus virá resgatar a igreja no meio da grande tribulação, que ocorrerá em 7 anos o total geral. E então no meio do ano dá 3 anos e meio. Mas a minha fé, com respaldo bíblico,
ela diz que, presbítero e pregador Igor, que Jesus virá buscar sua igreja antes da grande tribulação. Sabe por quê? Porque ele equipara no capítulo 24, 25 de Mateus, a grande tribulação com a boda do cordeiro. A boda do cordeiro equipara a festa de casamento de um judeu que dura 7 anos. 7 anos, ou seja, seria 7 dias, cada dia 1 ano, 7 anos de gozo, de alegria, de paz, de sossego, de galardão, sentar à mesa, ou seja, 7 anos. Por isso que quando Paulo diz que ele virá arrebatar a sua igreja, será repentinamente. E quando ele arrebatar a sua igreja, nós iremos ficar onde? Nos ares. Ah, que maravilha! Participar da boda do Cordeiro. E nós sentaremos com Abraão, Isaac e Jacó. E participaremos de uma grande ceia. Esse tribunal que nós iremos passar não é tribunal para condenação, e sim um tribunal para galardão. Enquanto a igreja de Cristo estiver durante esta festa de casamento na boda do Cordeiro durante 7 anos, a terra estará gemendo durante 7 anos. É aí que acontecerá o quê? Que nesses 7 anos será as taças jogadas sobre a terra. As taças irão ser derramadas sobre a terra. Por volta de 3 anos e meio, o anticristo ele firmará uma falsa paz e enganará os judeus. Com 3 anos e meio, o anticristo irá mostrar suas garras, as suas unhas. E quando ele mostrar a garra e ele quebrar o acordo de paz, aí é quando Israel, o relógio escatológico de Deus, irá dizer: você não é o nosso Cristo, você não é o nosso Messias, você é um impostor. Aí é quando o anticristo irá apertar o povo de Deus. As taças serão derramadas. Será um dia de aflição, de angústia tão grande, que a Bíblia diz que muitos desejarão a morte devido a tanta angústia. Quando é que isso irá acontecer? Na grande tribulação. Será tanta angústia, tanto dessabor, que muitos irão para se direcionar ao monte e dizer: montes, cai sobre nós. Aí em Apocalipse diz: e a morte estará presa. O homem desejará a morte e a morte estará presa. O homem vai querer morrer e ele não vai morrer. Por quê? Porque a morte estará presa. As taças serão derramadas. É aí que muitos irão sofrer. Não é melhor servir a Jesus agora? Porque nós estamos no tempo da graça, nós estamos no tempo da misericórdia, nós estamos no tempo do amor. Ele hoje é o nosso advogado, mas ele virá como justo e juiz, e que regerá a nação com cetro de ferro. Não é melhor vir pelo amor? Não é melhor servir agora a Deus? Estar na casa do Senhor, servir a Deus? Enquanto a terra estiver gemendo, nesse período todo, nós estaremos, sabe aonde? Com o Senhor na boda do Cordeiro.
A terra estará passando pela tribulação e nós estaremos com Cristo. A minha fé com base bíblica diz que Jesus, ele poupará a igreja. Por que ele poupará a igreja? Porque a igreja ela é militante aqui na terra. A igreja já vem sofrendo vários bombardeios do sistema que se chama o mundo. O sistema mundano, ele vem bombardeando a igreja de Cristo, a noiva do Cordeiro, a igreja, a noiva ataviada. E nós, por isso que ele disse, acautelai-vos. E quando terminar o período da grande tribulação, agora sim, ele virá a segunda vez. Aí é como está escrito, e todos os olhos, agora sim. A primeira vinda não. A primeira vinda será de uma forma invisível e audível. Todos os salvos ouvirá o toque da trombeta. Que coisa maravilhosa. A trombeta tocar. Tá, 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 tá. E este corpo vestido na mortalidade se tornará no corpo imortal. E nós seremos o quê? Transformado. Que maravilha. Tem aqueles pregadores que é da ibope, né? Bate na carne, bate no corpo e diz, isso aqui não presta. Calma, alto lá. Calma, vá devagar. Porque é isso aqui. Esse corpo não ficará não. Ele será o quê? Transformado. Irá passar por um processo de transformação. Que maravilha. Os salvos serão arrebatados, transformados, ressuscitados e transformados. E nós seremos o quê? Arrebatados. A primeira vinda será para a igreja. Quando tocar a trombeta, só os salvos ouvirão. Aquele crente que está desviado são os primeiros, pregador Igor, que irá perceber a volta de Cristo. Por quê? Porque eles já tiveram experiência com a palavra de Deus na igreja. Por isso que a saudosa irmã Creuza, ela canta aquele hino, a igreja Cristo levou. A igreja Cristo levou. Quem foi que disse? Foi um desviado que disse assim, a igreja Cristo levou. Alguém perguntará o que foi que aconteceu. Aí o desviado vai dizer, a gente sabe o que aconteceu. Jesus veio, arrebatou a igreja e nós ficamos. Quando o desviado foi interrogado pela rede de televisão e comunicação, o que foi que aconteceu, Joãozinho? Eu era da igreja, cantava no coral, eu pregava a palavra, ganhei várias vidas, mas no meio da caminhada eu vacilei. A igreja Cristo levou e eu fiquei. O Jornal Nacional irá tocar aquele toque do suspense. Tan, 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 tan. Aquela voz bonita de jornalista. Atenção, nação brasileira, aqui no estado de São Paulo sumiu um povo, oh glória, e este povo se chama crente. Aqui no estado do Rio de Janeiro sumiu um povo, e este povo se chama crente. Rio Grande do Sul, aqui sumiu um povo, e este povo se chama crente. Estado de Brasília, sumiu o povo. Distrito de Brasília, sumiu o povo, e este povo se chama crente. Espírito Santo, aqui sumiu um povo, este
povo se chama crente. Lá em Goiás sumiu um povo, este povo se chama crente. Estado do Acre sumiu um povo, este povo se chama crente. Manaus, Amazonas, sumiu um povo, este povo se chama crente. Estado do Tocantins, sumiu um povo, este povo se chama crente. No estado do Rio Grande do Norte, sumiu um povo, e este povo se chama crente. Estado da Paraíba, sumiu um povo, este povo se chama crente. Estado de Pernambuco, sumiu um povo, este povo se chama crente. Estado de Sergipe, sumiu um povo, este povo se chama crente. Estado da Bahia, sumiu um povo, este povo se chama crente. Estado das Alagoas, sumiu um povo. Ah, Jesus, essa mensagem não dá para balançar o teu esqueleto, mas dá para levar você até o céu, até o céu, até o céu, aonde nós iremos habitar. Estado das Alagoas, sumiu um povo, e este povo se chama crente. Este é o acontecimento que trará impacto todo o globo terra. Este evento é o evento que irá marcar a igreja do Senhor aqui na terra. É o evento mais esperado da igreja. Se chama o arrebatamento. Nós não somos daqui. Tem gente que se pudesse viver aqui, pregador Igor, 200 anos. Misericórdia. É. Tem gente que se apega tanto. Se tira para o faraó. O faraó achava, ele cria na reencarnação. E ele achava que, mumificando o corpo dele, botava lá no sarcófago, ficava lá todo bonitinho na pirâmide, tá, bonitinho, aí botava cheio de ouro e tal. Aí eles criam a nação egípcia que iriam reviver, a busca da imortalidade. Se o ser humano pudesse, ele vivia 200, 300 anos só. Que o nosso lugar não é aqui. Nós somos do céu. Aqui nós só estamos de passagem. O nosso lugar é lá em cima. Aí eu pegava gancho naquele hino do cantor Eliezer Rosa. Aí eu chegava para o meu sogro. Aí eu dizia: Zé, aonde é que mora Jesus? Para onde é que nós iremos? Aí o meu sogro apontava assim, pegava gancho no hino do Eliezer Rosa e dizia: nós iremos ali, ó. Acima, acima, acima das estrelas. Ai, Jesus, o nosso lugar não é aqui, o nosso lugar é lá em cima, acima, Nosso lugar não é aqui, nós só estamos de passagem. Você está com o passaporte comprado? A igreja de Cristo, ela está com o passaporte comprado, só esperando o quê? O toque da trombeta. Quando a trombeta soar, a gente vai deixar tudo. Se você tem o seu carro zero, não se apega a ele não, viu? Porque você vai deixar ele lá na garagem, viu? Na sua casa nova e o seu carro novo também. Por quê? Porque o seu lugar não é aqui. O nosso lugar é onde? Nos céus, lá em cima das estrelas. E estes sinais
é o que antecede a volta de Cristo. Mas pregador, já quero debater com o senhor e dizer que isso sempre existiu. Fome, guerra, parará, parará. E é? Jesus não é menino. Aí ele diz, não é o fim, é as dores de parto. Pergunta uma mulher que vai dar à luz, ela vai sentindo o quê? Contração. Sou pai de 2 crianças. E a mulher, ela sabe, naturalmente, biologicamente, ela sabe quando vai dar à luz. Ela começa a sentir contração. Ela vai se aproximando, a contração vai apertando, não é assim? Chega um momento que a barriga da mulher está tão grande que ela procura fôlego e ela cansa. As atividades ela não consegue mais fazer. As atividades, varrer, passar pano na casa, lavar prato, porque já vai faltando oxigênio. A barriga vai crescendo e ela vai sentindo contrações. E a contração, antes de dar a luz, ela vai o quê? Progressivamente aumentando. Não é assim? Por isso que ele disse, fome, guerras, terremotos, rumores de guerra, pestilências, tudo isso. Aí diz o quê? Será o quê? Será igual dores de parto, proporcionalmente. No capítulo 25 ele vai narrar a história das 10 virgens, é outra mensagem, mas é o mesmo gancho, que diz o quê? Que é aquele que estará preparado e aquele que não está preparado. Aí ele vai dizer que aquelas que estavam preparadas, elas carregavam o quê? Óleo. Ela carregava o quê? Combustível em suas lamparinas. E o combustível, o óleo aqui, ele está simbolizando o quê? O Espírito Santo na tua vida, o Espírito Santo na igreja. Por quê? Porque nós dependemos da pessoa do Espírito Santo. Ele foi assunto ao céu, mas a Bíblia diz que ele soprou. Receba o meu Espírito, o Paracleto divino. João capítulo 14, ele diz o quê? Eu não vos deixarei órfãos, não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu vos teria dito, pois eu vou preparar-vos lugar, e quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos recebereis para mim mesmo, para que aonde eu estou estejais vós também. Perguntou-lhe Jesus, e vós sabeis o caminho, e para onde eu vou? Replicou-lhe Tomé, Senhor, para onde tu vais? E como conhecer o caminho? Aí Jesus, pregador Jean Cota, bate no peito e diz, eu sou. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Quero finalizar a mensagem, como diz um certo pregador, só foi o beija-flor molhando o bico. Vai vir a segunda mensagem, aí vai ser mais afogueada. Aqui só foi um caldinho, viu? A segunda mensagem será melhor do que a primeira, em nome de Jesus. Tem o primeiro clamor? Ou sim ou não? Ou passo?